Olá pessoal, eu sou Igson Coelho. E eu sou Caíli Lisboa. Estamos aqui no canal da Superliga, o esporte universitário, para ter um papo, uma conversa num ambiente formal, mas um pouco descontraído. E a gente vai tratar de alguns pontos que são importantes para a nossa universidade, mas com um toque de bom humor, né? Mas falar das obras atuais da gestão, das políticas de acesso e muito mais. Está nesse lugar. Antes de mais nada, deixe o seu like, comente, compartilhe essa nossa conversa aqui. E para falar desse tema tão importante, nós temos aqui duas pessoas importantíssimas que, na verdade, são a peça-chave dessa engrenagem, né? Nós temos aqui a professora Ilma Pastana, que é bacharel em enfermagem, mãe da Márcia, do Marcito, do João e da cachorrinha Mel, vó do Bento, esposa do Márcio. E assim, a professora Ilma sempre foi apaixonada por esportes, né, professora? Tanto que é torcedora fiel do Paysandu e atleta do Papão Léguas. Ela é uma apreciadora de um bom açaí com peixe frito e, além de tudo isso, é integrante do Batalhão do Pafulagem. Que energia, hein, professora? E para completar essa dupla, nós temos aqui o professor Clei Chagas, licenciado e bacharel em Geografia, pai da Maria Luísa e esposo da Érica. Para quem não sabe, o professor Clay é pescador nato lá da ilha de Curuçá, do município de... Tem falta do peixe grande? Torcedor do remo e praticante do karatê. E antes de mais nada, ele é pai de 3 cachorrinhos, né? Que é o Paçoca, Monteiro Lopes e o Quindim. Dá muito trabalho, professor? Rapaz, bastante ali. Eu acho que compensa, com certeza. Já correram muita coisa já. Mas assim, vamos começar por esse reparo na gestão. Como é que foi assim, a gestão de vocês, um do Paysandu e um do Remo? Foi um casamento legal, né? Um equilíbrio, um equilíbrio. Um dia eu estava feliz, outro dia a Ilma estava triste. Esse foi seguido. Mas tranquilo. E na corrida do Papão Léguas sempre tem uma medalhinha? Sempre, sempre. Eu digo que o importante não é chegar em primeiro lugar, mas é participar, né? É a preparação anterior. Eu faço parte do grupo Lobas na Rua, né? Então, eu tenho que estar bem na foto. E lá no Pavão Léguas, tem energia para tudo isso? Eu sou energia. Quando é que começa hoje? Sempre um pouco atrasada, mas tenho que somente ter 3 faltas. E aí participo 15 dias dos ensaios do batalhão no grupo do Recorré. Mas e o treino para a corrida? Como é que conciliar o cargo de vice-reitor desses últimos anos? 5h30 da manhã, 5h30 da manhã. Emílio fala, professor Clay, eu já estou na rua, né, nesse treinamento, e quando tem ensaios do pabudagem, chego em casa lá pelas 10 horas da noite. A gente tem o grupo da madrugada, né? O pessoal acha que o nosso expediente começa a saúde. Nosso expediente começa às 5 da manhã, 4 da manhã, a gente já está trabalhando tranquilamente, trocando mensagem, discutindo o dia. Então, pra gente, o dia rende porque a gente começa muito cedo. Mas esse trabalho, professor, a gestão é muito trabalho, mas que hora você arruma tempo para praticar o karatê? É praticante de verdade ou é história de pescador? Não, de verdade, de verdade. A gente sempre tira 6 horas da manhã, a gente está fazendo já, tem tanto a academia, né, que é 6 da manhã, quanto o karatê também, alternado, né, não são todos os dias, porque isso ajuda também a melhorar a cabeça, né, a mente, a gente é muito importante, além do corpo. Então sempre tem que arranjar um tempo, tem que ser de manhã cedo, não dá para ser em outro horário. Então, esse horário do Cair uma corre, que a gente está treinando também, tem que ser muito cedo para poder realmente estar tranquilo para o dia que vem. E assim, para além do trabalho, eu acho que assim, a criação de ter um pet, um cachorrinho, qual é a felicidade, o que eles agregam no dia a dia? A Nel Beyoncé chegou para... Mel Beyoncé? Nel Beyoncé, porque eu criei a Mel e a minha filha é fã da Beyoncé. Então, ficou Mel Beyoncé, nós cadastramos, ela tem toda a documentação dele. Viagem e tudo. Vi aí que foi em Sambar, lá no Rio de Janeiro. Viagem. E aí ela chegou, nós tínhamos a Bela, e ela chegou em janeiro. E, pelo que eu estou entendendo, ela me escolheu. Então, todo o cuidado e faz muito bem. Então, toda noite caminhar com ela também faz muito bem para a mente. Foi que você rebatizou os cachorrinhos, é verdade? Como era o nome deles antes? Na realidade, os cachorrinhos eram da Érica, né? E quando eles chegaram lá com a gente teve que dar outros nomes, porque eram nomes muito estranhos, né? Drax, Gamora, Thanos. Eu disse, não, bora colocar um negócio mais regional, mais próximo da gente aí, que
E eu gosto desse tipo de doce, né? Então eu resolvi colocar paçoca, pé de moleque e quindim. E a partir de agora estamos rebatizados já há algum tempo. É isso. É isso, muito bem. E para a gente começar, eu gostaria de entender um pouco de vocês como foi o início dessa jornada na gestão da UEPA e quais foram os principais desafios e aprendizados que vocês enfrentaram nesse período. Olha, assim, nós somos servidores de carreira já há muito tempo, né? Eu, contando que o meu tempo de professor temporário e efetivo já se passaram praticamente de 5 anos, a Elma também tem um tempo muito longo. E como professor de tanto tempo na universidade, muitas coisas nos incomodavam, né? Logicamente que a gente não vai conseguir resolver tudo de uma vez só, mas tinha o concentrar. Eu sempre penso que para que a gente possa pleitear uma nova campanha é necessário entender o que foi feito, né? O que foi feito nesse momento. Quando a gente assumiu a universidade, nós tínhamos grandes problemas. Problemas relacionados ao nosso pessoal, ao nosso servidor, problemas relacionados à infraestrutura da universidade, problemas relacionados a custeio da universidade, que a gente decidiu que a gente não ia conseguir atacar tudo de uma vez só. Disse, Silva, bora ver o que é o mais problemático nesse momento para a gente trabalhar. E a gente viu que o mais problemático era a condição dos nossos servidores. Nós tínhamos mais de 300 professores que tinham feito mestrado, que tinham realizado o seu doutorado e não conseguiam competir. Eu sou um exemplo disso, o Egui é um exemplo disso, e outros mais professores que a gente tem que atuar em cima disso. Nós tínhamos os nossos servidores administrativos que estavam quase 8 anos, que não tinham sua tabela corrigida. Isso era central para a gente. E uma universidade que praticamente não conseguia realizar concurso. Nós estávamos acima da média, né, de professores temporários, de servidores temporários. E esse foi o primeiro plano de ação. Irmão, nós vamos resolver esse problema de mais de 8 anos. Resolvemos isso em 7 meses. Em 8 meses, para ser mais exato. Conseguimos alterar a lei, conseguimos ter uma quantidade maior do orçamento de pessoal, só nesse ano, por mais de 100 milhões de reais a mais. Isso nos permitiu a alteração da lei, com orçamento, para obedecer todos os professores que estavam lá há mais de 8 anos, sem progressão, para a carreira de adjunto, para a carreira de assistente. Conseguimos, naquele mesmo ano, já atualizar a tabela dos nossos servidores, que já está desatualizada, porque nós temos de novo fazer esse esforço ainda. Mas talvez uma das principais marcas nossas relacionadas ao servidor foi conseguir resolver o problema dos redistribuídos. Tu lembra disso, né? Nós temos servidores que estavam mais de 20 anos lutando por isso. E a gente resolveu isso em menos de 1 ano. E para finalizar essa parte, talvez, desse eixo central do primeiro ataque que nós fizemos de resolução, foi o concurso público. Hoje, a universidade, a gente pode dizer isso com grande felicidade. Nós demos posse a mais de 300 servidores administrativos na instituição, mudou o perfil da instituição. Nós demos posse, até recentemente, a 279 professores. Então, é uma outra universidade. A gente ainda precisa, sim, avançar em outras questões de pessoal, a gente tem consciência disso. É por isso que a gente está aqui de novo. Mas a gente não pode mostrar que esse foi um grande mérito dessa gestão. De realmente saber dialogar com a categoria, de saber dialogar com o governo, com o Estado e conseguir resolver problemas de décadas, porque as terminas são décadas. Então, esse foi o primeiro eixo que nós devemos atacar. Concordo, professor. Eu penso que, lá no início, eu me perguntava, meu Deus, vou trabalhar, vou ser uma vice-reitora, né? Eu que venho, eu sou enfermeira aposentada pela UFPA, trabalhando à frente de centro cirúrgico, grandes complexos, né? Tanto centro cirúrgico como UTI. Então, assim, agora vou ser vice-reitora. Que compromisso! Então, eu acredito, professor Clay, que o nosso grande poder de articulação, de diálogo, né, que isso tudo está aí dentro desse pacote da democracia, né, de poder articular, de poder dialogar com todas as categorias, então, técnicos, estudantes, os nossos docentes, para que o governo entenda que nós somos a única universidade do estado do Pará e a dimensão que essa universidade tem, então nós precisávamos sim desse aporte
para a questão do concurso público. Então, hoje, nomeados 331 técnicos nomeados, professores, 279 professores nomeados, o aumento do número de bolsas, né? Isso tudo faz com que realmente nós possamos dizer que o trabalho é gigantesco, mas que é possível ter, sim, uma nova universidade. Pelo que eu pude perceber, eu acho que a questão da valorização do servidor foi a marca da gestão dos professores. Mas eu queria que vocês aprofundassem um pouco mais. Assim, o que foi o impacto na vida do servidor, essa regularização dos redistribuídos? Professor, eu quero começar dizendo que eu pude receber alguns desses técnicos que algumas vezes me mostraram, né, o seu contra-cheque. Como redistribuídos, eles não se sentiam parte dessa universidade. Eles foram redistribuídos lá muito tempo, mas eles não tinham as mesmas vantagens, os mesmos proventos, e essa foi, sim, uma grande negociação com o governo do Estado para que eles pudessem ser o EPA. Eles são servidores UEPA. Essa categoria que nós chamamos, né, na realidade, o termo na mídia distribuída é muito mais complexo, né, a Irma está mostrando isso para a gente. Mas a grande questão deles é que eles não estavam inseridos dentro da carreira da universidade. Quando eles não estavam na carreira universitária, eles não podiam fazer progressão. Esse pertencimento. Então, o que aconteceu? Eles acabaram ficando estagnados todo esse tempo dentro da instituição, porque não podiam, por exemplo, prover disso. Não tinham direitos que os nossos servidores de carreira, que estão vinculados ao PCCE, fizeram. E isso, para mim, eu já disse para ele várias vezes, o quanto isso me emociona de ter recebido esse problema, né? Não é que é esse problema. Porque tinham servidores que não conseguiam se aposentar, o salário era tão baixo que eles esperavam até o final para poder se aposentar pelas condições. E eu digo sempre mesmo, a gente não precisa enganar ninguém, a gente não precisa, a gente tem que fazer é estudar o que a gente não sabe, e é estudar de verdade, porque a gestão é estudar, é se planejar, é dialogar. Porque o que eu vejo, por exemplo, é as pessoas querendo criar soluções que não existem, soluções que são fantasias. E a gente nunca trabalhou com essa perspectiva. Se a gente não sabe, a gente vai trabalhar, vai buscar. Eu acho que foi essa construção que nos levou, por exemplo, nesse primeiro momento, nesse primeiro ano, acho que o marco do primeiro ano são essas grandes resoluções de pessoal. Isso não quero... os nossos antecessores fizeram uma luta também. Mas, inegavelmente, foi a partir desse campo do diálogo, dessas condições favoráveis, desse estudo, que é mudança de lei. Então, quando você muda a lei, isso não é interno, vai para a LEPA, tem uma posição do governo, e a gente conseguiu resolver. Então, no primeiro ano, pessoal, eu acho que é o grande salto para a universidade, é isso. Assim, quando você falou em mudança de lei, eu acho que teve uma outra lei que você citou aí, que foi a atualização do PCCE. E aí eu queria que falasse assim, qual é o impacto disso no salário do professor, assim, do técnico, essa atualização? Qual foi o impacto real na vida concreta dos servidores, docentes, dessa atualização? Porque ele vive isso. Quando eu estava nessa cena. Quando a gente amplia a nossa lei, na realidade, a grande mudança dessa lei ela diz respeito à ampliação e à criação de cargos, não é? Quando você, por exemplo, gera um processo de ampliação de cargos na carreira dos professores, eu posso aumentar o número de vagas de professores adjuntos, que estavam ali 230 e pouco sem poder progredir. Então você aumentou o número de professores que podiam ser adjuntos. Por isso que a gente ensina a questão das filas, né? Esse é um impacto direto é 10% no valor salário direto. Mas também aumentamos na carreira de professor assistente. Mas também podemos, Edson, aumentar a carreira dos servidores técnicos. Quando nós fizemos um concurso lá em 2019, o que nós tínhamos de vagas naquele momento ali era aproximadamente 70 vagas. E por que não tinha mais vaga? Porque não tinha cargo disponível na lei. Com a alteração dos anexos da lei, do nosso PTCL, houve um avanço, houve uma ampliação do número de cargos. Isso favoreceu a gente começar a dar posse
a nomear, melhor dizendo, esses servidores que tinham sido aprovados, mas estavam no limite das vagas de 2019, e a partir de 21, 22, para ser mais exato, a gente começa a nomear em grandes quantidades, porque tinha concurso aprovado, tinha candidato aprovado no concurso e tínhamos cargos. Tá. Então você vai para de alguns interiores, por exemplo, só tinha um servidor efetivo no campus. Hoje lá não temos nenhum servidor técnico-administrativo do ensino médio temporário nesta universidade. Isso é verdade. Eu fui recentemente coordenador de 2020 a 2022, no auge da pandemia, coordenador do campus de Tucuri. Lá nós tínhamos uma única servidora, né? E aí, hoje nós temos mais de 12, 13 servidores efetivos, e essa servidora já foi removida para outro lugar. Então são 13 novos servidores que estão lá no município de Tucuri. Mas assim, professor, ainda nesse ponto de valorização do servidor, tem um ponto que hoje toca os professores, que é a correção da tabela salarial. Mas essa correção, eu lembro que já foi um gargalo maior. Como foi esse processo da correção salarial? Está desde quando sem correção? Em 21, quando a gente assume, os técnicos já estavam quase 8 anos sem ter a sua tabela atualizada conforme o que determina a lei. A gente consegue fazer isso logo em seguida. Em 23 está corrigida, mas logo, 2, 3 meses depois, há uma mudança, né, devido ao aumento salarial que teve, e houve de novo um descumprimento. Então, de 23 para cá, ela voltou a sofrer um problema de desatualização, principalmente na carreira dos técnicos de nível médio e superior. Isso é um ponto. O que cabe para a gente poder quebrar algumas questões que a gente... É aumentou o aumento salarial? Não, não aumentou. Isso, o aumento salarial, é um dever do Estado. O que cabe a nós é dialogar. O que cabe à gestão é buscar orçamento. Em todos os anos, nós tínhamos orçamento suficiente para fazer correção. Para você ter uma ideia, ano passado, nós tínhamos quase 50 milhões a mais de pessoal para poder fazer a correção. E não fizemos a correção, porque o Estado não deu aumento. Esse ano nós temos de novo, viu? Para dizer para os nossos técnicos. Nós temos quase 40 milhões a mais de pessoal, mais do que a gente precisa. Isso a gente acredita que é o nosso papel, de conseguir o orçamento e junto, logicamente, com o orçamento, buscar o diálogo junto com o governo para que ele possa ter, ainda esse ano, a gente espera isso, que no mês de abril o governo possa anunciar o aumento salarial e, consequentemente, a correção da tabela salarial dos nossos servidores que merecem. Esse diálogo já está sendo feito com o governo? Temos já, quando nós estávamos no direção da função, fizemos esse diálogo. Isso ele é permanente. Isso daí não é uma coisa que a gente faça quando a gente é provocado. Esse diálogo ele é permanente, né? Isso, se nós pegarmos, por exemplo, o número de processos que nós encaminhamos, ele é contínuo. Agora, logicamente que isso não depende só da gente. Mas eu digo o seguinte para acalmar nossos servidores. Quem já resolveu em 8 anos, vai resolver logo fez. Os 2 anos que estão travados. Esperem isso, que isso é ponto central para a gente. Eram quase 8 anos. A gente vai resolver agora. E é importante destacar, eu queria destacar que lá em 2021 nós também definimos as 10 metas prioritárias, lembra, professor? Sim. E essas metas, elas, entre várias, nós temos muito forte a questão do nosso pessoal. Né, do investimento no docente, no técnico administrativo, porque é preciso para nós podermos ter formação superior na Amazônia com qualidade. Então, a questão da capacitação dos técnicos, o Proctec, hoje ele é uma realidade, e isso foi um grande trabalho de articulação, né, de toda essa gestão. A questão da regularização da tabela salarial, a questão do TID. Parado o TID estava, não era, professor? E nós conseguimos, em pouco tempo, lançar o edital do TID. Nós tivemos, com a ajuda dos estudantes, a questão da resolução contra assédio, porque há uma situação na universidade, né, professor, de dívidas, né? E nós lançamos aí um trabalho de escuta com os estudantes, com os sindicatos, e ao final de 2022 foi um momento muito importante,
que nós conseguimos lançar a resolução contra todas as formas de assédio. Então, é importante destacar que, para nós, no início da nossa gestão, a valorização das pessoas é que foi o grande cargo-chefe. Professora, assim, eu acho que é importante a questão da valorização, o pecuniária, né, salarial. Assim, em termos no campo da saúde mental, do acolhimento, o que tem sido feito ou foi feito nos últimos 4 anos para o Serrico? Vou iniciar, professor. Como já foi colocado, dentro dessas metas, nós tivemos, então, 2 grandes comissões. A comissão do PCCE e a comissão da estrutura da universidade, né? E essas comissões, elas nos deram base para que, em 2023, fossem aprovadas 10 novas diretorias pelo consumo. Dentre essas diretorias, nós tivemos a questão da Diretoria de Desenvolvimento do Servidor, que hoje é uma técnica que está à frente. Com ela, nós tivemos também a CODEP, que faz um trabalho de ações de saúde, todas as nossas campanhas de vacinação. Hoje nós estamos trabalhando a questão do prontuário do nosso servidor, já conseguimos trabalhar na capital e agora já avançando para os nossos campi. Então, assim, isso é um trabalho muito importante na linha, por exemplo, hoje de trabalhar a questão da segurança desse nosso trabalhador. Já temos um engenheiro de segurança do trabalho, estamos avançando agora para a questão do enfermeiro do trabalho, o técnico de segurança no trabalho, porque a universidade, ela tem aí, esse ano vai para 32 anos, né? Mas nós temos prédios antigos, como o nosso prédio da reitoria, né? Que qualquer coisa que vá acontecer, é preciso ter uma equipe que realmente traga a segurança para os nossos servidores. A gente também pensa nessa questão da saúde do trabalhador, ela passa por uma série de questões que são muitas das vezes mais do que diretas ao servidor. Por exemplo, uma das coisas que foi levantada agora que ainda me incomoda na universidade é esse endividamento, né? Eu sempre achei que o nosso servidor estava endividado no Bom Pará. Tem que estar endividado no Bom Pará e com algumas pessoas na universidade, isso é muito ruim. Quando a gente começa a criar normas, isso é muito importante para o servidor do trabalhador, normas como a resolução do assédio, que a Emma levantou ainda há pouco, a gente sabe hoje o que é o assédio, nós temos coragem de fazer isso, né? Nós temos coragem de fazer isso, como, por exemplo, a resolução de remoção do servidor. Sim. Como é que gerava o endividamento? Eu vou te remover de forma irregular. Era mais de 100. Era mais de 100. Era 111, para ser mais exato. Né? E nós vamos parar com esse negócio. Vamos criar uma norma que possamos fazer a resolução da remoção que tenha critérios. E vai existir ex officio, que continua existindo, mas os outros que quiserem vão passar pelo edital. E fizemos isso, né? Removemos agora, eu acho que um pouco mais de 50 servidores públicos que foram removidos. As condições de trabalho melhoraram, que é uma outra questão importante. Às vezes o ambiente é insalubre. E por ser insalubre, isso afeta a saúde do trabalhador. Então, a gente foi construindo uma universidade que ela não é só atacar um ponto único, que é o ponto emergencial. Ela parte por um conjunto de outras ações que ao juntar com todas elas, você consegue atender um objetivo. Então, fazer um avanço na diretoria vinculado a uma psicóloga, uma assistente social ou outro servidor, ele é muito importante. Mas a gente precisa entender o que levou esse servidor a chegar nessa condição. Número de psicólogos. Correto. É isso que é importante também, para que a gente não resolva isso e continue aparecendo outros e outros e outros e outros. Não, eu acho que é importante a gente só está detendo um pouco mais de tempo nesse ponto, porque eu acho que a gente precisa esmiuçar bem. Essa questão da remoção, que vocês pontuaram, assim, independente se apoiou ou não na eleição passada, se está agora ou não, a critério da instituição, a necessidade da instituição, os servidores foram removidos conforme o seu anseio. Eu acho que isso é importante, isso demonstra como a universidade está caminhando no processo de democratização, né? Acho que é isso, mas eu acho que a gente já tocamos bastante nesse ponto, a gente passar para o próximo. Isso. Outro tema que a gente não pode deixar de abordar aqui na nossa conversa é o acesso à inclusão, né? É perceptível que a UEPA já trabalhou muito na ampliação de políticas afirmativas e eu queria entender um pouco de vocês como foi a implementação dessas cotas,
dentro da universidade, a cota étnico-racial para indígenas, quilombolas e PCDs. Queria ouvir um pouquinho de vocês. Eu vou iniciar também, mas isso aqui a gente trabalha muito junto. Então, assim, quando nós iniciamos lá, 2021, 2022, identificamos essa necessidade da ampliação, né? Da ampliação para as cotas, na época era a étnico-racial. Não tirania. Não, qual era a cota que existia na época? Era as contas pares sociais. A escola pública. E aí nós organizamos uma comissão com representação principalmente do consumo, mas também de sindicatos, de estudiosos na área, e eu estive à frente dessa comissão. Passamos a trabalhar, fizemos um trabalho muito importante com a nossa irmã UFPA, que nos deu toda a assessoria. Fizemos escuta com as comunidades quilombolas, com as comunidades indígenas. Nós temos o núcleo, né, o Núcleo de Formação Indígena, também participou. Nós temos lá o professor Ayala, que está à frente também de um grupo, e toda essa comunidade foi ouvida, assim como a comunidade de pessoas com deficiência. Nós temos lá na UEAFIT uma docente, professora Anirene, que foi consultora dessa resolução, e então avaliamos todos esses itens. Mas vimos, né, professor, que a gente não poderia desmerecer o que já estava. Então, essa comissão, aí com o apoio de toda a nossa assessoria jurídica, de toda a nossa equipe, refez toda essa resolução. Então, foi um trabalho enorme, não é isso, professor? De refazer toda a resolução e, então, nós trabalhamos com as reservas de vagas. E aí, isso é muito... É isso que eu ia perguntar, assim, para o professor complementar. Em termos de números, mais ou menos, como é que está hoje a distribuição? Então, o que acontece? Nós temos 50%, hoje continua sendo de cotistas. Só que nós temos uma diferença do que eram as cotas do passado, que eram cotas eminentemente sociais e vindo lá da escola pública. Nós temos uma cota hoje que ela tem uma relação com renda, os 50% se divide em renda, porque você tem aluno da escola pública hoje que tem uma renda elevada. Então, é renda também. Mas também é uma cota étnico-racial. Esse esforço é feito ainda no primeiro ano de gestão. Sim. No primeiro ano de gestão, pensando na questão indígena e na questão racial. No entanto, ano passado, 24, nós temos um outro grande salto na universidade, que para além das cotas étnico-raciais, nós temos as chamadas reservas de vagas. Então a universidade cria mais vagas exclusivas quilombolas, são vagas novas, para se dizer que não são vagas antigas, vagas quilombolas, vagas indígenas e vagas PCDs. Essa reserva de vaga tem um vestibular próprio na quilombola indígena, eles podem concorrer para qualquer curso da universidade, tem pelo menos uma vaga disponível para todos os cursos, que a gente pode estender até 3 vagas, conforme a gente vai aperfeiçoando esse sistema, né? Então, há uma diferença entre o que é cota étnico-racial e o que é reserva de vaga. Esse ano a gente ofereceu quase 300 vagas novas, de reserva de vaga, que não tem nada a ver com o nosso vestibular tradicional, com o nosso processo, é uma outra forma de fazer vestibular e são outros níveis de... Só, Goro, quero ainda destacar a questão do acesso. Ali, nós, por exemplo, o nosso processo para músicas, lembra, professor? Era esvaziado. A questão de Libras também era esvaziado. E nós recebemos essa representação dos estudantes, pessoas com deficiência, que nos trouxeram dados, mostraram que o Enem não se apresentava. Então, nós passamos a fazer, tanto para a música como para Libras, processos especiais. E hoje, todas as vagas são preenchidas. Eu vejo muito, uma coisa assim que é fantástica, né? Você tem muito... Apesar de ser universidade, as pessoas não querem fazer o estudo, né? Você escuta muito opinião sem base nenhuma, né? A gente olhou, por exemplo, o cara de música, quando a gente vai olhar o perfil do nosso candidato, era o perfil de um estudante que tinha acabado de ensino médio há 20 anos atrás. Ele não dá mais de química, de matemática, nem nada. Então, ele se escrevia, não passava no Enem. E a gente muda.
E aí aquele concurso, aquelas baias de música que oferecia-se, aprovava 10%, 20%, hoje aprova todo mundo. Porque o perfil é diferente. A mesma coisa acontece de matriculado. A mesma coisa acontece com o Leperdibra, assim, né? A gente estava oferecendo no curso e não estava tomando cuidado com o perfil do aluno. Quando a gente vai escutar, isso é muito importante, essa gestão para a gestão de escuta. A gente vai escutar, a gente vai entender o processo e a partir daí a gente vai aperfeiçoar esse processo. E esse aperfeiçoamento, ele é contínuo. Alguém me diz assim, olha, Clay, o vestibular do Enem não resolve mais. Tá, tudo bem. E qual é que resolve? Bora estudar isso? Fazer um vestibular próprio como no passado resolve? Não sei se resolve. Porque você tem várias universidades no Brasil que decidiram fazer processos próprios de vestibular, estilo nosso Procel, Prise do passado, que estão com a mesma dificuldade do que a gente. Então é necessário estudar. Então a gente tem um ponto, professor, que assim, eu acho que as cotas étnico-raciais elas já estão consolidadas nas universidades como um todo. E esse ano nós tivemos um desafio na UEPA, que é a cota e reserva PCD. Assim, qual foi o desafio, o que foi feito e quais são as propostas para tocar, para incluir de fato esses estudantes PCDs na universidade? Porque só dar o acesso, a gente quer... Eu vou dizer aí, professor, como eu estava nessa comissão... Então, eu estava aí dessa comissão, nós, lembrando que nós aprovamos 10 diretorias. E uma dessas diretorias é coordenada hoje, dirigida hoje pela professora Sheila Abud. Como ela diz, ela é uma pessoa decidida, ela é uma pessoa autista, tem aí um legado maravilhoso, coordenando projetos, cursos de especialização. Então, ela esteve à frente dessa comissão. Inicialmente, quem serão os nossos estudantes PCD? Né? Então, procuramos aí um trabalho com toda a universidade, capital e nossos campi, identificando como é que está, por exemplo, a estrutura física da nossa universidade. Né? E aí, agora, nós já estamos com os primeiros candidatos aí efetivamente matriculados. E a comissão, então, ela se reorganizou. Nós temos uma comissão que antigamente era de heteroidentificação somente para cotas étnico-raciais e hoje ela foi ampliada para indígenas, quilombolas e pessoas PCD, né? Perfeito. Acho que a gente vai ampliar esse debate aí, a gente vai ter, vocês vão ter aí 20 dias para discutir na campanha, mas a gente quer entrar já num outro eixo. Isso, a gente queria falar um pouco sobre a revolução da infraestrutura da UEPA. Né? Tiveram novas inaugurações de novos campings, de laboratórios, auditórios, e a gente queria entender um pouco de vocês, como que essas melhorias, esses avanços aconteceram, como impactaram o ensino da UEPA e como foi esse processo de melhoria dos polos. Como eu disse logo no comecinho, dos nossos grandes problemas para resolver, um deles era a infraestrutura. Grandes problemas, de fato, não eram pequenos problemas, eram grandes problemas. E aí a gente disse, olha, no ano 1, a meta é pessoal. Isso custa um recurso, tudo. No ano 2, é infraestrutura. Essa infraestrutura que vem do que a gente chama de rubrica de investimento, ela envolve obras, reformas e material e equipamentos permanentes, né? Então, quando a gente inicia esse momento e começa, aí a gente já conhecia bem o interior, a gente começa a apontar alguns grandes problemas. O Teves, por exemplo, que nós sofremos muito. Não tem auditório nesse caso. Não tem auditório. E como é que faz um evento? Faz dentro de uma sala de aula, 30 pessoas, procura um espaço, às vezes no município, para quem não sabe que não tem espaço. Igarapé-Açu não tinha espaço. Então, uma das metas centrais era, nós precisamos ter novos auditórios. Nós inauguramos 6 auditórios. Hoje, nenhum campo nosso, nenhum, não tem esse equipamento. Cametá, Vigia, Paragominas, Barcarena, Salvaterra, Igarapé-Açu, 6 novos auditórios. Outros a gente fez reforma do auditório do CCSE, que é um grande auditório, da UEAF, do CCNT.
esse equipamento que agrega as pessoas, que faz com que elas possam se reunir e chamar a comunidade, isso é um ponto importante. Mas não vai só auditório. Vários laboratórios construídos, agora, recentemente, o Centro de Referência de Dermatologia, oficina ortopédica, fizemos, a reforma da UEAFITO, laboratórios em Paragomina, laboratórios de pesquisa em Castanhal. Nós estamos com vários agora em ação. A quadra poliesportiva de Conceição do Araguaia, que foste lá agora recentemente, né? Então, muitas obras, pessoal. Clay, resolveu tudo? Não, não resolveu não. Tem mais coisa para ser feita. Mas muito já se fez. Para vocês terem uma ideia, a gente pega um orçamento de investimento na casa dos 10 milhões de reais. Ano passado foram 40 milhões de reais. Isso dá folga para a gente fazer alguma coisa. E isso não cai do céu. Isso é trabalho. Isso é mostrar serviço, é saber dialogar, saber explicar por que precisa ser feito, porque o dinheiro é do contribuinte. Todo mundo quer, não é só porque quer. E aí, como é que você faz isso, né? Nós temos um grande apoio do governo do Estado hoje. Isso é inegável, não dá para dizer que a UEPA cresceu sem o apoio do governo. O governador vem apoiando a gente, o governador vem apoiando essa gestão, e isso pode fazer porque a gente possa fazer grande reforma. Reforma nos centros, está em andamento. Pois é isso que eu ia perguntar. Você falou aí, mais no interior, assim, o que foi feito de obra, mas o que foi feito nos campos aqui de Belém? Assim? Você pode... Temos várias obras em Belém. Nós temos uma reforma hoje que está no CCSR em andamento de quase 2 milhões de reais. Nós temos uma reforma no CCBS também muito grande. Nós inauguramos agora, recentemente, a compreensão do governador, dois espaços novos no CCNT, com 7, 8 laboratórios, biblioteca nova, sala de aula, um espaço totalmente refuncionalizado em Belém. Temos a oficina ortopédica de inauguração agora recente, centro de referência de dermatologia, a reforma do parque aquático, da educação física. Então, a gente fez, eu vou até fazer uma brincadeira aqui, a gente fez um carrossel agora recentemente do Oscar. Do Oscar, eu me disse assim, pô, tal coisa, a incubadora, essa amiga, é tanta coisa que não dá para colocar no carrossel. Porque foram muitas obras realizadas. Eu quero destacar, professor, que tem obras que quase ninguém vê, como, por exemplo, a reforma elétrica do CCSE. Né? Tivemos um acidente nas salas, porque deixaram alguma coisa ligada, e nós tivemos que fazer toda a reforma elétrica do CCSE. Estamos finalizando agora em Marabá, vamos agora iniciar no Campus 2. Então, parte elétrica, parte de saneamento, são questões que poucos enxergam, mas que são estruturantes também na cidade. E isso é importante, né? Porque são as obras que você inaugura, né? Não o arte lógico, mas para além dessas grandes obras estruturantes, desses grandes que a gente falou, tem obras menores, a reforma dos espaços. Né? Você vai hoje, por exemplo, lá em Moju, todo reformado o espaço administrativo, lá em Cametá, lá em Paragomila, Na reitoria, algumas diretorias nossas, nos centros. Então, são obras menores, são reformas, uma vez são reformas, que passa despercebido. mas eu não posso deixar de destacar a enfermagem. Não posso deixar de 80 anos, uma grande reforma que não tinha acontecido ao longo de 80 anos. Preciso ir lá conhecer. Eu ainda não fui depois da reforma. Então, toda reformada, problemas históricos, né, que foram consertados e pudemos, então, fazer a festa dos 80 anos com grande dignidade. Mas não para aí, né? Porque agora, né, o professor mesmo, que também dá uma de engenheiro, já deu a ideia dos laboratórios. Como tem que ser esses novos laboratórios lá no campus da enfermagem. Mas sim, vocês tocaram num ponto que por exemplo, a oposição hoje, pelo que eu vi, concentra muito no CCSE. Assim, a maior parte o principal opositor é do CCSE. E ele diz que ele fez a reforma do prédio, pelo que vocês estão dizendo, em que vocês fizeram a reforma da pintura e a elétrica. E ele fez o RU também. Como foi esse processo da reforma da RU? É importante entender que dentro da universidade, quem faz grandes obras estruturantes tem que ter gestão para uma questão simples, é uma questão da administração
da universidade, né? Logicamente que o centro pode, uma hora ou outra, entrar com uma emenda parlamentar, que foram poucas emendas parlamentares. Na realidade, ao longo desses últimos 10 anos, estaduais, nós tivemos 4 emendas parlamentares. Uma delas, sim, tem a ver com uma ampliação do RU, que já está de novo sendo ampliado agora, com recurso próprio e nosso, né? Mas se cria-se uma grande confusão na universidade, as pessoas acham que uma obra de 1 milhão, quase 2 bilhões de reais se faz com emenda parlamentar estadual. Não faz. Não faz. Na realidade, isso é recurso da universidade. Uma obra, por exemplo, como uma reforma do auditório do Paulo Freire, ela é feita com recurso da universidade e não é mais... Seria bom se tivesse emenda parlamentar mais ainda. Mas a gente está lutando por dinheiro, está lutando para ampliar o orçamento. Porque quando você amplia o orçamento, você dá autonomia para a gestão. E você cria um condicionante que permite que a gente possa se planejar durante um ano. Isso é uma grande diferença. Porque se eu tenho um orçamento hoje, eu já consigo me planejar desde o começo do ano, o que é que eu vou fazer no decorrer do ano. Uma emenda parlamentar sempre será bem-vinda, mas ela é pequena dentro do universo do que são as nossas obras da instituição. Então, teve a reforma, no primeiro momento, via emenda parlamentar, mas a reforma que foi feita esse ano é com o recurso da universidade, da gestão que foi atrás de captar esse recurso. Perfeito. Vamos falar dos alunos agora? Agora, A UEPA tem investido pesado em pesquisa, projetos de iniciação científica e extensões. Eu queria saber de vocês como que isso tem transformado a vida dos alunos, como foi esse processo de implementação desses projetos. Eu queria saber de vocês. Tá, então a gente tem que segmentar um pouquinho essa ideia, né? Para a gente poder investir em pesquisa, a gente tem que investir, primeiro, mais condicionantes que produzem a pesquisa. É pessoal. Então, nós temos uma política que não é nossa, uma política da universidade, que, para deixar bem claro isso, a Universidade do Estado do Pará tem uma das melhores políticas do Brasil, se não a melhor, talvez, do Brasil, em termos de capacitação de servidores. Né? O servidor nosso sai de licença, ele vai ter bolsa vinculada, que só nós temos hoje no Brasil isso, então isso é muito importante. E essa capacitação forma um pouco docente, capacitado e técnico também superior, capacitado, para que a gente possa ter o primeiro elemento do salto da questão do avanço da pesquisa. O segundo é infraestrutura e equipamento. Não dá para a gente pensar em pesquisa se você não tem infraestrutura e equipamentos. E o terceiro é dar condições a partir de uma política de acesso a projetos com bolsas, por exemplo. A gente tem um quantitativo hoje de bolsas na universidade que nunca se teve, beirando a mais de 2.000 bolsas. Resolve? Não, mas não adianta achar que uma única gestão vai resolver todos os problemas da universidade. Ela não vai. Isso é uma sequência, né? São saltos que nós estamos dando. Quando a gente amplia a capacitação, quando você aprimora, por exemplo, os programas de pós-graduação, que é um diferencial muito grande, a gente começa, então, a dar infraestrutura. Quando eu falo dos laboratórios que foram criados, olha, eu estou falando de capacitação também do discente. Quando a gente fala de novos espaços reformulados e reformados, a gente está falando de condições, quando você vai lá no interior, que você tem hoje, pegar Cametá como exemplo, lá da nossa coordenadora Ivete, mas de toda a equipe ali, da Helena, das Francianas, toda aquela equipe boa que está lá hoje. Tu tem uma incubadora, tu tem novos laboratórios, e isso faz com que você tenha mais pesquisa. É bom do aluno. É bom porque ele se envolve desde muito cedo nisso. Mas é bom também porque se cria novas formas da manutenção desse aluno na universidade com a criação de bolsas. Parte das bolsas são nossas, dessa instituição, e outras partes são fomentos da Fundação, da FAPESPA, né? Parcerias com as prefeituras, como é o caso de São Miguel, que São Miguel, a prefeitura concedeu 220 bolsas para os nossos alunos. Importante pensar nas bolsas de vinculação de PIBIC, PIBID, as bolsas vinculadas, iniciação científica. Então, pois é, mudou muito o perfil, mas ainda a gente precisa avançar. Mas ela muda o perfil. Mas assim, de quanto pegaram, senhora? De quantas bolsas se tinha, os programas, eu acho que era PET, PIBID, PIBIC, assistência estudantil, quanto se tinha? Qual foi o avanço assim? De modo geral, esses programas já estavam lá na universidade. Sim, mas o avanço? Quando você fala de PET, já tinha PET na universidade. Mas tem quantos PETs hoje? 6, 7 PETs? Quando pegaram, tinha quando?
Aí aumentou a bolsa, saiu de 20 para quanto? De 30? Elas vão crescendo. Os dados numéricos, mas elas crescem muito. Se tinha 10, 20, hoje tem 100 e poucos. O PIBID já estava... O PIBID é nova, o PIBID desse pedagógico. Nós temos hoje quase 600 bolsas. Do que a iniciação científica estava lá. Mas nem se compara. Só a FAPESP são 250 bolsas nossas. E aí você tem bolsas vinculadas à CNPq. Então, vinculadas ao desporto, por exemplo. Vincular uma série de outros cenários que a gente vai aprimorando. Algumas são novas, mas outras são aprimoramentos do que já existiam. Mas um aprimoramento numa escala muito maior. Tu pegas, por exemplo, as bolsas vinculadas a assistentes do NAIO, por exemplo, eram bolsas que eram aproximadamente 400, ao valor de R$300. Hoje são quantas? 522. 522 a R$500. É o suficiente? Não tem consciência disso. Mas olha o salto que você dá aqui de 20 e poucos % em pouco tempo. Mas e a proposta de novos auxílios, a lei? Como é que está essas novas propostas? O que é que nós temos de novidade para apresentar nesse momento? Nós já temos uma nova resolução na universidade aprovada no consumo, que vai falar de auxílio alimentação, que vai falar de auxílio moradia, que vai falar de auxílio transporte, auxílio inclusão digital e PCD. Nós temos uma proposta que já está tramitando no governo, da criação da lei de assistente estudantil. O governador anunciou ano passado isso. Precisamos cobrar, né? A comunidade estudantil, atletas... Anunciou ano passado a aula magna e está tramitando isso, diga-se de passagem. A gente, com a criação da lei, você cria um aporte novo, porque tu cria uma lei, tu vincula o orçamento à lei. Então, nós estamos já me solicitando em torno de 5 milhões de reais a mais. Sabe-se que eles projetaram 7 milhões a mais. A gente espera que realmente ainda esse ano seja aprovada essa lei que dá uma garantia. E aí você pode implementar. Aonde a gente não consegue chegar com o estudante universitário, cria o auxílio alimentação. Para atender aquele aluno que vem de um outro município, que vem morar aqui onde não tem universidade lá, dá o auxílio moradia para ele, ou auxílio transporte, dependendo da condição. E também, professor, eu quero destacar essa questão do que fizemos para o nosso estudante. Então, todos os centros, eles têm aquele espaço dos centros acadêmicos. Por último, agora nós entregamos um kit, né? Um kit para esse, com um computador, Wi-Fi, mesa, cadeira. Então, entregamos esse material. Mas, por exemplo, CCSE tem um prédio todo que é para os centros acadêmicos. E lá é também um local de acolhimento desse nosso estudante. No CCBS, quando nós entramos, esse espaço também não existia. E, com um grande esforço, organizamos, readaptamos um espaço e hoje a intenção é ampliar, porque o espaço existe, mas ele, com essas vagas que chegaram, novas vagas, nós precisamos então ampliar. E o CCNT na mesma linha, né? Fizemos essa adaptação. Não só capital, mas também sempre trabalhando com essa perspectiva dos campos de interiorização. Outra situação importante são as reuniões periódicas, né? Nós temos periodicamente no semestre reuniões com as representações estudantis. Isso é importante para a nossa gestão. Você esteve presente, o quanto eles nos dão essa devolutiva do que é preciso melhorar. Então, temos feito isso. Outra coisa importante são as representações. Nós hoje temos representações dos nossos estudantes, tanto no Conselho Estadual de Saúde, como no Conselho Municipal de Saúde. E isso faz com que nós tenhamos esse acesso às prefeituras, porque a formação no ensino superior é prioritariamente para o nosso Estado. Sim. Então, a gente tem que continuar conversando aí com nossos prefeitos, governadores. É isso. Professor, nós tivemos a Superliga em 2022 e 2023. Foi um projeto que a UEPA foi um projeto piloto que a UEPA tomou para si um investimento e ela
acabou socializando essa verba com as outras universidades. Então, ela pagava bolsa para o estudante da UFPA, para o estudante da UFRA, da UFOPA, da Unifesp, do IFPA e principalmente da UEPA. Nós conseguimos democratizar o esporte universitário por todo o estado. Todas as regiões foram acessadas, todas as 12 regiões. Aí, além da Superliga, eu queria que você falasse assim, o que foi feito no âmbito do esporte universitário, quais são o que se tem e o que a gente tem de perspectiva para o esporte universitário. Inicialmente, efetivamos a diretoria. Isso é importante. Diretoria de desporto. Temos uma diretoria de desporto que também não existia. Dentro daquele trabalho, né, que foi estruturado pelas comissões, aprovamos no Consul e temos hoje uma diretoria que, com a PROEX, consegue fazer toda a gestão desse esporte universitário. Eu quero aqui destacar que mesmo eu sendo enfermeira, quando eu estava à frente do centro cirúrgico, todas as vezes eu fazia as minhas Olimpíadas dentro do centro cirúrgico, na preparação do material, na recepção do paciente. Então, o estudante, quando estava comigo, ele já participava desse incentivo também ao esporte, porque isso vai tornando esse cidadão, tão importante para essa nossa sociedade. Em termos de bolsa, quais são os incentivos que hoje a UEPA dá? Eu só retornar um pouquinho, e quando a gente inicia a conversa, que fala um pouco do quem nós somos, né? Vocês viram aí que nós somos 4 atletas, né? Corrida, luta, futebol, tem os outros que a gente faz secundariamente, né, Irma? Mas nós entendemos que o esporte é algo primordial na universidade. O esporte faz parte da vida universitária. Ele é uma das maneiras que esse aluno tem de sociabilizar, e é muito importante isso. Uma maneira que ele tem também de extravasar dessa ansiedade que se faz no exercício. Então, ele vai no esporte, ele cria laços, e a gente entende o esporte universitário como algo essencial. Não por menos, nós assumimos junto com o governo do estado esse projeto da Superliga. Nós éramos parceiros desse projeto. Nós tocamos esse projeto da Superliga. Foi um grande projeto, diga-se de passagem, que reuniu todas as universidades públicas, que precisa, de alguma forma, a partir do que nós entendemos como algo importante, primeiro, saber se é possível, junto ao Estado, pensar nessa política pública do esporte universitário, né? Essa é uma primeira questão que nós podemos mediar isso via governo, numa política mais ampla universitária e não da UEPA mais ampla. Mas do ponto de vista da universidade, aí eu levanto uma coisa que é essencial para a gente, que é a criação da diretoria de desporto por uma educadora física, a professora Rejane, né, a nossa diretora, compreende bem, entende bem o assunto. E a partir daí, então, a gente começou a investir, criando uma bolsa de desporto. Hoje, as nossas equipes que participam de competição, elas têm um técnico pago pela universidade. A gente consegue custear as despesas para essas equipes que vão representar a UEPA. Conseguimos custear as passagens, os uniformes, né? Nós colocamos ano passado quase R$300 mil para essa diretoria para trabalhar. A gente sabe que aparentemente é muito, mas não é. Precisa avançar mais, mas foi o primeiro ano da diretoria. Eu não consigo, eu conheço um pouco. Os treinadores que... Eu conheço um pouco, porque vivi um pouco nos Estados Unidos, dessa realidade do desporto americano. Isso é fantástico, não é que te faça igual, não é isso. Mas entender que isso é importante. E quando eu fiz universidade, lá no começo da década de 90, né? O quanto era importante os jovens universitários nessa socialização. Então, a gente vai avançar mais nisso. A gente precisa avançar mais nisso. Não só porque a gente entende o esporte como a extensão, mas tudo faz parte também da universidade, essa competição saudável, né? De aproximação, essa sociabilização que nós temos entre os nossos estudantes, /atleta e alguma coisa assim para frente. Eu sei que o senhor não tem gerência, né, sobre as outras universidades, mas eu acho que a gente pode, aqui aí, como projeto piloto, coordenei o projeto, tentar articular não a UEPA arcando com todo o custo do esporte, mas talvez a
a UFPA, a UIF, destinar parte para autofinanciar os seus próprios atletas. Tem uma coisa importante que deixar de legado, para além do que foi os jogos da universidade, mas o legado também do que ele deixou enquanto material. Sim. Hoje nós podemos, em todos os nossos campos, ter uma mesa de pebolim, uma mesa de ping-pong, alguns têm 2, tem material esportivo que ficou de legado. Então, No curso de educação física. correto. Quando você vai olhar no nosso centro, lá no nosso CCSE, por exemplo, lá embaixo, tem uma mesa de pebolim, uma mesa de ping-pong, não foi isso? Isso. Isso é Superliga. Foi o legado que ficou. E não foi só para foi para todos os nossos campos. Todos receberam materiais, porque isso, de alguma forma, você sociabiliza para aqueles que não participaram do evento, mas usam parte desse legado que ficou. Sim, com certeza. Quero aqui também destacar a questão das atléticas. Né? Perfeito, Quando professor. nós iniciamos, nós só tínhamos a Búfalos, que é um sucesso. Sim. Né? Hoje nós temos a Britamed, nós temos a lá da Educação Física. Outros. Tem Colossais em Tucuruí, em todos os campos nós temos Lugares tem. E aí nós já temos o professor, junto com a professora de desportos e do curso de educação física, que organizam os jogos de integração, né, dentro, e aí nós já temos aí hoje a oferta de espaços, de vagas, para que não só os estudantes, mas também os nossos servidores, né, tanto que o professor faz karatê, Para ser de manhã. karatê pela manhã. Né? Nós temos outros que vão para o futebol, nós temos quem está na natação. Então, esse incentivo ao esporte não é só para os estudantes, mas também para os nossos técnicos, para os nossos professores. Professor, já encerrando, mas assim, quero mais uma vez pedir que todo mundo compartilhe esse material, é importante, deixe seus comentários, seus likes aí, tá bom? A Superliga foi para de democratização, a gente levou o esporte universitário para todos os campos, não só da UEPA, mas os campos do interior para o FOPA. Né? Tinha campo lá em Juruti, campos de Tracuateua, tinha um time de futsal do Forma Pará de Tracuateua lá que participou lá em Bragança. Então, ele conseguiu de norte a sul, leste a oeste do estado do Pará. Então, talvez a gente possa, no futuro, dialogar com os gestores das outras universidades para tentar retomar esse projeto. Isso aí fica aqui a nossa reivindicação. E aqui, para finalizar, acho que deixo aberto para vocês entrar no processo de campanha, né? Quais são as suas propostas centrais e deixo o chamado aos estudantes para a comunidade acadêmica votar e participar efetivamente desse processo eleitoral. Bem, eu vou iniciar. Primeiro, dizer que esse momento para a gente é um momento muito importante de estar podendo dialogar com a comunidade. Né? Queria até agradecer a professor Iris e toda a equipe da Superliga, né, que está trabalhando nessa possibilidade. Eu costumo dizer o seguinte: a gente não vai entender o futuro se a gente não compreender o que foi o passado. Então, se a gente não faz isso, se a gente não faz um retorno, não faz um olhar para esse passado, a gente não vai conseguir saber para onde a gente quer ir. A gente pensa só o agora, só o hoje. E o hoje é um reflexo de uma série de questões que interferem entre vindas e idas, passado e futuro. Então, eu convido vocês a fazer uma reflexão sobre essa nossa conversa. Convido vocês, aqueles que são mais antigos, lembrar como é que era a nossa universidade no passado e dizer o seguinte: vontade a gente tem, muita vontade. Coragem nós temos, né, irmã? A gente tem coragem de trabalhar, a gente já estava no momento, se a gente quisesse, estar nos nossos laboratórios, mas a gente viu que vir para uma reeleição só foi possível, só é possível porque nós enxergamos tudo que foi feito nessa universidade. Nós temos a consciência de que se avançou nesses 4 anos, temos a consciência do que precisa avançar, a gente sabe fazer isso, a gente já gostou que sabe fazer isso. A gente pega uma universidade com orçamento de 374 milhões de reais e esse ano foi aprovado 608 milhões de reais. 374 milhões para 608 milhões. Isso é um salto considerável de orçamentário e, logicamente, que o orçamento impacta em todos os outros eixos. Isso a gente vai continuar fazendo. Esse é ponto para a gente central. Dizer que nossos servidores que estão aí nessa luta da apresentação da tabela, nós estamos juntos com vocês. Nós nunca deixamos de estar juntos com vocês. Sempre estivemos lá, nas reuniões,
Mas a Assembleia, quando nós fomos convocados e chamados, nós estivemos lá. Vamos continuar estando lá. Quem resolveu 8 anos, resolve 2 tranquilamente. Isso porque não foi virando ano passado, porque não teve o aumento. Esse ano vai ter, possivelmente, não posso afirmar isso, nem estou afirmando, mas se tiver, nós vamos resolver esse problema. E vamos lutar junto para ter o aumento, né, professor? Estamos fazendo isso. Nós temos um PCSR que está na discussão pública hoje, das comissões, e para lembrar a vocês que eu não faço parte da comissão, e não faz parte da comissão. A comissão é formada por professores do consumo, pelos sindicatos, né? Eles fazem parte junto, é uma ação coletiva de todos. E agora a gente resolveu, então, a comissão resolveu colocar para escuta. Muitas das coisas que vão acontecer na universidade nos próximos anos têm uma relação direta com a aprovação do PCSR, porque ele que vai ditar novas normas. Convidaria até nossos servidores, não deixem de fazer a consulta, não deixem de se manifestar. O momento é agora. É agora da manifestação. Está aberto para a manifestação pública. Dizer para os nossos professores que a luta continua, né? Sabemos que também precisamos hoje avançar nesse PCSR, mas pensando numa nova classe que precisa ser criada na universidade. Os nossos alunos, né? Dizer que as demandas a gente conhece porque a gente nunca ficou sentado chorando numa cadeira, culpando os outros, mandando o pai achar que o pai resolve o problema. A gente sempre esteve viajando, olhando, conhecendo a realidade. Isso não vai ser diferente hoje. A nossa luta principal hoje com nossos alunos tem a ver com a aprovação da lei estudantil, tem a ver com a ampliação não mais só do ingresso, mas da permanência na universidade. A gente está fazendo vários estudos nessa direção. E queria, professor, só deixar mais uma palavrinha, e eu confesso que já vou finalizando. Nós estamos num debate hoje grande, que é da criação de 2 novas universidades. Isso é muito importante também. Nós estamos favoráveis à criação das universidades novas, não temos nada contra, muito pelo contrário, é uma demanda que surge dentro das instituições, mas recentemente quem ativa isso somos nós. Então, há um estudo bem aprofundado da criação da Universidade do Oeste do Pará, do Sul e Sudeste do Pará, possivelmente deva sair já final desse ano, no mais tardar ano que vem. Então nós vamos ter 3 universidades no estado do Pará. Isso vai só fortalecer ainda mais o ensino universitário na nossa região. Então, queria finalizar agradecendo, obrigado aí pela oportunidade, e vamos estar à frente. Play uma chapa 1, web de todas as vozes. Isso mesmo. E de São Carlos, acho que o professor Clay aponta, né? Nós temos uma história, eu e ele, temos um legado, temos articulação, sabemos como fazer, mostramos isso nesse período de 4 anos. Então, estamos aí pedindo, mais uma vez, que o nosso técnico administrativo, estudante, nossos docentes, votem chapa 1, porque nós temos essa história, além de esse legado desses 4 anos, nós queremos fortalecer esse compromisso com a democracia, sabendo dialogar com a oposição, sabendo dialogar com os sindicatos, sabendo dialogar com o governo do Estado, que é quem mantém a nossa universidade, mas principalmente levando a formação superior, não só para a capital, mas para todos os nossos pontos. Vote chapa 1. Cleio. Quero agradecer, colega Caíli, professora Ilma, professor Clay, pelo tempo expendido aí para esse debate, dialogar o futuro da universidade pública, o futuro da Universidade do Estado do Pará e o futuro do esporte universitário. Não deixe, mais uma vez, de curtir, compartilhar e seguir nas redes sociais. Qual é a sua rede social, professor? Eu acho que pode deixar aí. É importante, né, irmão? Acho que o nosso ouvinte possa estar me seguindo também. Minha rede social é Clay Chagas, né, dentro do Instagram. Nerima Pastana. Pronto. Mais uma vez, obrigado. Não deixe de compartilhar e seguir para novos episódios. Obrigado, gente.